Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast. Quero agradecer pela sua parceria, por mais uma noite você nos acompanhar, seja da sua casa, do sofá confortável ou do seu trabalho, do trânsito, seja lá onde você está. O importante é que você está buscando conhecimento sobre carreira, negócio, empreendedorismo e tudo aquilo que circula nestes temas que nos impulsionam, nos levam a mais um passo em direção ao sucesso. Lembrando que o sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro no seu bolso ou você ser o número 1 lá na empresa que você participa, mas é você fazer com brilho nos olhos, com amor, com paixão, aquilo que você se predispõe a fazer. Se você faz isso, você honra a Deus, você fica muito feliz, as pessoas percebem, conseguem enxergar claramente que você está fazendo o seu melhor e com isso você se torna uma pessoa muito bem-sucedida. E não importa se isso é na sua casa, sendo uma pessoa do lar, se é no trabalho, se é empreendendo, se você faz com esses requisitos que a gente menciona aqui, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Eu me recordo de um amigo que eu entrevistei aqui e ele falou muito bem assim: na minha opinião, ser bem-sucedido é estabelecer metas claras, independente de qual área da vida você estabelece essas metas, e você, de fato, trabalhar e conquistar essas metas. Aí você é uma pessoa bem-sucedida. Veja, faça uma autoanálise, o que é ser bem-sucedido para você e vá atrás. E se tiver relacionado à educação, à informação, a insights de pessoas que têm carreiras, histórias bem consolidadas, aqui é o seu lugar. Você precisa já nesse momento curtir esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho, porque toda semana a gente traz aqui um convidado especial, com muita história, com muita informação, para que gratuitamente a gente compartilhe o que é necessário para darmos mais um passo em direção ao nosso tão desejado sucesso. Antes de eu falar de quem é a entrevista hoje, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, PPIC. Muito obrigado por nos apoiar, nos patrocinar, por estar engajado no nosso projeto de levar conhecimento de alta qualidade para o nosso público, que é um público tão querido, tão engajado, tão maravilhoso. Então um beijo para a PPIC, para os executivos da firma e também para todos vocês que nos acompanham. Se você que nos assiste é um empresário, um executivo da área contábil, financeira, tributária, até mesmo tecnologia, está precisando de um apoio especializado, acesse www.ppc.com.br, lá você terá toda a lista de soluções disponíveis para o seu negócio. Bom, eu estou muito feliz porque desde a criação do podcast eu fico insistindo para uma pessoa vir aqui. Essa pessoa diz não. Embora isso só exista graças a Deus e pelo apoio dessa pessoa, eu estou muito feliz que ela de fato, enfim, aceitou vir aqui, né? Danila, seja bem-vinda. Danila é a minha esposa, é o meu amor, é a minha companheira, é a minha inspiração, é o meu suporte, é a pessoa que Deus me presenteou para me apoiar e viver comigo até o final da minha vida, e que sem o apoio dela, cuidando da minha família, cuidando da minha filha, me inspirando, me dando suporte, me dando tudo aquilo que é necessário para eu continuar seguindo esse projeto, eu não estaria aqui junto com vocês. Então, obrigado por você aceitar, meu amor, vir aqui contar um pouquinho da sua história, contar um pouco das suas conquistas, das suas trajetórias, de tudo aquilo que você já viveu, que você vive e que você ainda quer viver no futuro. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e eu estou muito feliz por estar aqui hoje com você. Boa, mozão, seja bem-vinda. Mo, seguinte, vou chamar de Mo, mas é Danila. Danila Conceição Miranda dos Santos. Mas eu vou chamar de Mozão, pra ficar melhor. Mo, seguinte. Quando a gente se conheceu, você tinha acabado de entrar na empresa que você trabalha hoje, né? Já são o quê? Quase 12 anos? Sim, 12 anos esse ano. 12 anos, legal. E é uma das maiores empresas do mundo, líder no segmento, né? É uma empresa de origem alemã, certo? E muito importante e presente na vida da sociedade no mundo inteiro, porque ela atua em várias divisões, né? E eu sei o quão apaixonada você é por essa empresa, pelo seu trabalho, pelo impacto que você causa, né, na empresa e a empresa causa na sociedade. Mas antes da gente falar um pouquinho especificamente sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho, eu gosto sempre de falar do início de tudo, como tudo começou, os primeiros passos, os primeiros degraus da história do nosso convidado.
E eu queria ouvir, já no começo, especificamente sobre o seu sonho de trabalhar nessa empresa, porque você dizia que, por você morar perto dessa empresa, você passava em frente a ela, quando pequena ainda, e dizia, eu vou trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, e você nem sabia que ali era uma empresa, né, exatamente, mas você já tinha isso na sua cabeça. E um dia, Deus te abençoou, você buscou os objetivos que você tinha na sua vida e você trabalha nessa empresa. Então conta um pouquinho como que isso tudo surgiu, ainda quando você era aquela garotinha sonhadora. Eu morava perto da empresa que eu trabalho atualmente. Então, desde muito pequena, me recordo quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu passava em frente e olhava aquele prédio bonito, grande, né? Com um logo. Eu nem sabia o que era, mas já era algo que chamava a atenção, que era diferente do que a gente tinha ali na região, né? Então, eu sempre que passava, ficava meio curiosa para entender o que era aquele lugar, e conforme eu cresci um pouco, lá para os meus 7, 8 anos, fui entendendo um pouquinho mais e perguntei uma vez para o meu pai o que era ali, e ele falou que era uma empresa. E eu falei, quando eu crescer eu quero trabalhar aqui. E ao longo dos anos, né, conforme eu fui crescendo, todas as vezes que eu passava lá na frente, eu falava, quando eu crescer eu quero trabalhar aqui, quando eu crescer eu quero trabalhar aqui. E conforme o tempo foi passando, fui tendo acesso à internet, fui pesquisando, conhecendo a empresa, né, saber o que exatamente ela fazia. E aí eu descobri que era uma multinacional e eu falava, nossa, que bacana, né? E isso só foi aumentando o meu sonho e o meu desejo de trabalhar nessa empresa. E aí eu avaliava e via, não, eu preciso me qualificar muito para entrar nessa empresa, não é simplesmente eu querer. Né? Eu preciso buscar conhecimento para que eu possa agregar, para que eu possa contribuir para o que essa empresa faz. Então, na minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e sempre com o desejo de trabalhar nessa empresa, mas eu sabia que não era o momento ainda. Eu sempre fui uma pessoa além de muito sonhadora, muito organizada em programar o que eu desejo alcançar. Então, como eu vislumbrava trabalhar nessa empresa, eu pensava, o que eu preciso conquistar para eu conseguir trabalhar nessa empresa? E durante toda a minha vida foi assim. Tudo que eu desejei, eu sempre busquei formas de alcançar aquilo que eu desejava, via as possibilidades que eu tinha ali dentro da minha realidade. Então, naquele momento, quando eu comecei a trabalhar com os meus 15, 16 anos, eu sabia que ainda não era o momento para eu entrar naquela empresa, e aí eu trabalhei em outras empresas, mas pensava, eu preciso fazer uma faculdade para eu poder entrar nessa empresa. Então, trabalhei durante alguns anos em algumas outras empresas e terminei o ensino médio e falei, poxa, eu preciso entrar na faculdade, precisa ser uma faculdade muito boa. Eu sempre fui muito exigente comigo, então eu tinha ali algumas faculdades como objetivo, né? E entre elas era PUC, Mackenzie e USP, e eu prestei FUVEST durante muitos anos, durante uns 3, 4 anos. No último ano eu não passei por pouquíssimos pontos e fiquei muito frustrada e falei, poxa, então não vou conseguir entrar nessa faculdade, vou ver as outras possibilidades que eu tenho. E aí uma amiga minha falou que se você trabalhasse nas faculdades, você tinha direito a bolsas de estudos, porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim, né? Comecei a trabalhar muito cedo e terminei o ensino médio, não pude ingressar na faculdade imediatamente, prestei FUVEST, fiz cursinho por conta, fiz cursinho pago também, porque eu já trabalhava, e aí não consegui passar, falei, esse caminho não deu certo, vou buscar outro. E aí eu me inscrevi na Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC, que é a faculdade que eu me formei, e entrei na faculdade. Legal, falei, já dei o primeiro passo para eu conseguir trabalhar na empresa que era a empresa dos meus sonhos. Então, trabalhei durante alguns anos nessa empresa, durante o período da faculdade, e eu precisava sair da faculdade e manter a minha bolsa de estudos. Como eu era funcionária, tinha direito a bolsas de estudos. E eu sabia que se eu saísse de lá, com um salário de estagiária, eu não ia conseguir pagar a faculdade. Porque meu plano era entrar numa
boa faculdade. Durante a faculdade, consegui um estágio nessa empresa para que eu pudesse crescer dentro da empresa. E trabalhando lá na Fundação São Paulo, eu precisava concluir pelo menos 85% do curso para eu conseguir manter minha bolsa, porque o salário de estagiária eu não conseguiria continuar pagando a faculdade. Então, eu esperei concluir os 85% do curso, e quando eu estava próximo, né, já comecei a me inscrever nas vagas. Tive a indicação de uma amiga que estava, na época, fazendo um estágio lá também, e ela me indicou para um processo seletivo. Não passei de primeira, fiquei um pouquinho frustrada, mas não desisti, continuei insistindo, participei de um segundo processo seletivo e passei. O que é muito legal nesse processo é o desejo de alcançar algo e você viabilizar, verificar as possibilidades que você tem para conseguir conquistar, né? Então, quando eu entrei na Fundação São Paulo, foi um processo seletivo muito rigoroso. Eram 6 vagas e nós estávamos em 200 pessoas competindo, né, concorrendo a essa vaga, e eu estava competindo com pessoas já muito qualificadas. E eu consegui passar nesse primeiro processo. Então, na minha cabeça, o primeiro passo já foi alcançado. Consegui entrar na faculdade e continuei trabalhando na empresa, me dediquei muito para o curso, e a empresa que eu trabalhava, que era a Fundação São Paulo, era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, só que eu sentia que eu tinha mais para contribuir, porque eu trabalhava na época no Contas a Receber, e a PUC é uma faculdade filantrópica, né? Então, ela tem muitas bolsas de estudos, ou as pessoas que são pagantes, eles têm um poder aquisitivo mais alto. Então, eu trabalhava no Contas a Receber para fazer as negociações dos alunos, e tinham poucos alunos. Então, eu sentia que eu tinha muito para contribuir e eu não estava explorando o meu melhor. Então, falei, agora é a hora de eu tentar entrar na empresa que eu sempre sonhei trabalhar. E aí, por uma indicação de uma amiga, consegui participar do processo seletivo, e fiquei muito feliz quando eu consegui passar. Eu falava assim, eu preciso de uma oportunidade de participar de um processo. E consegui entrar. Depois que eu consegui entrar, eu sei que eu vou conseguir conseguir crescer lá e me manter para realizar esse meu sonho. Muito legal, e de fato isso que você falou é fundamental, né, meu amor? Ter um planejamento, mas saber que você ainda precisa dar o primeiro passo, né? Então, o seu primeiro passo foi conseguir entrar na faculdade pública? Não. Então, eu vou para o próximo passo. Qual o próximo passo? Tentar trabalhar numa faculdade que me possibilite ter a bolsa. Sim. Que você escutou essa dica de uma colega sua, né? Entrou, conseguiu competir com várias pessoas e teve a possibilidade de ser contratada. Então, uma baita conquista. E aí, estudar gratuitamente, né, em uma das melhores faculdades do país. Legal. Não posso sair agora, porque senão eu perco a bolsa. Então, vou esperar os 85%, vou me capacitar, vou trabalhar aqui até o momento adequado. Chegou o momento adequado, você se candidatou, não passou de primeira, e aí vem de novo essa frustração, né? E agora? Eu desisto, eu tento de novo. Então, a sua vontade de cumprir o seu plano original tem que ser muito claro, né? Não pode ser perdido no meio do caminho. Você tentou mais uma vez e conseguiu. Então, isso é muito legal. Só essa trajetória que você teve de buscar cumprir um objetivo claro e muito específico, deu certo. Então você já é digna de muitos parabéns. E para quem nos assiste, que eventualmente tem um desejo, e muitas vezes pode parecer loucura seu desejo. Minha esposa fala muito sobre pedir para Deus exatamente o que você quer, porque Deus é um Deus de detalhes. Então, se você quer trabalhar numa empresa específica, se você quer ter uma conquista de formação acadêmica específica, se você quer ter uma conquista patrimonial específica, ore a Deus, sonhe, planeje, vá atrás, porque é possível. E esse é um exemplo claro de como foi possível ser realizado desde que se planejando e cumprindo todas as etapas.
sim. Legal, mas aí começou uma nova jornada. Sim. Como é que foi esse day one? Quando você chegou na sua conquista de fato, né? Naquele sonho de menina que amadureceu e hoje você tá lá na empresa. Como que foi? Ai, foi algo. Eu costumo dizer que existe a Danila antes de começar a trabalhar nessa empresa e a Danila depois, porque é uma empresa que abriu muito a minha cabeça para muitas coisas. Uma empresa que, através do meu trabalho lá, eu consegui realizar muitos sonhos também, né? Pude sonhar novamente e realizar esses novos sonhos. E foi algo que eu me senti muito realizada. Né? O fato de ter sido algo que desde criança eu almejei e fui ali crescendo, mesmo que no início era algo que para mim não tinha tanto significado, mas eu fui alimentando e o dia que eu conquistei, o dia que eu entrei, assim, a primeira vez, eu me senti muito realizada. E a partir daí eu vi o quanto, a partir do momento que comecei a trabalhar nessa empresa, eu pude perceber o quanto o mundo era grande, porque eu ali vivia numa região um pouco mais periférica, não tinha tanto conhecimento e passei a trabalhar numa multinacional e consegui ver o quanto eu ainda precisava me dedicar muito, o quanto eu ainda precisava estudar mais para me manter, porque isso era importante, né? Eu consegui entrar, esse era o primeiro passo, mas agora eu preciso me manter, né? E aí eu fui vendo o quanto eu precisava me qualificar e para que eu pudesse continuar lá na empresa. Então, eu comecei a trabalhar na área de contas a receber e gostava muito do que eu fazia e recebi alguns convites para mudar de área. Mudei de área depois de uns 3 anos e fui trabalhar mais direcionado na área comercial e trabalhando ali no Brasil. E é uma empresa multinacional, e eu sabia que existiam possibilidades de se relacionar com os outros países, só que eu já me dava por satisfeita por trabalhar somente, só o fato de eu já estar trabalhando lá, eu já me sentia muito realizada, mas eu sabia que existiam outras possibilidades lá, né? Então, eu fui conhecendo mais as pessoas, fui aprendendo a fazer networking, fui entendendo um pouco mais de mercado corporativo, né? Do mundo corporativo de forma geral. Então, essa empresa ampliou muito os meus conhecimentos em relação ao mercado corporativo mesmo, a vida dentro de uma empresa e de uma multinacional. Legal. Você entrou como estagiária na área de contas a receber e evoluiu em algumas posições dentro dessa área. E depois você fez uma migração para algumas outras atividades, né? Quais foram essas principais atividades que você desempenhou? Eu iniciei trabalhando na área de contas a receber e a minha chefe que me liderava na época, ela migrou de departamento e me convidou para trabalhar junto com ela. E eu passei a trabalhar na área comercial com vendas específicas para o mercado público. Foi uma área que me desenvolveu muito. Antes eu trabalhava no final do processo, que era o recebimento. Eu passei a trabalhar no início do processo, que era a venda, né? E como eu trabalhava com o mercado público, o processo público ele é muito delicado, mas é algo que tinha um dinamismo que eu gostava muito, de participar de pregões, de ter lá a adrenalina de uma licitação, né? Então, eu gostei bastante de trabalhar, me desenvolvi muito nessa área. E depois de um tempo, como eu já tinha passado assim por todas as atividades dentro daquela área, como eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre estar me desafiando e eu não gosto muito de ficar na zona de conforto. Se eu aprendi alguma coisa e eu acredito que aquela atividade já não tem mais tanto o que me agregar, eu gosto de migrar para aprender algo novo, porque para mim conhecimento é algo muito rico e é algo que assim podem te tirar tudo, menos o conhecimento. Então eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o conhecimento e aí eu mudei, passei a trabalhar com o mercado privado, que também aprendi muitas coisas, que é um mercado totalmente diferente do mercado público. E nesse meio tempo, aí eu engravidei. Aí
tive uma pausa aí de licença maternidade. Legal, e é uma fase muito gostosa, muito boa, né? Como foi para você realizar o sonho de ser mãe, no sentido de, poxa, eu vou ter que paralisar um pouco a minha carreira. Como você sentiu, pessoalmente esse momento? Eu assumo que no começo eu fiquei um pouco preocupada. A maternidade era algo que eu sempre sonhei e nós já conversávamos muito sobre se houvesse a necessidade de eu interromper a minha carreira durante um período para que eu pudesse dedicar tempo cuidando da nossa filha. Era algo que nós já tínhamos combinado. Mas eu fiquei um pouco insegura de como seria voltar para o mercado depois. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que valorizam muito as mulheres, incentivam, inclusive, a maternidade, né? Então, durante o meu período de licença maternidade, eu tinha líderes que me apoiavam muito e que nunca viram a maternidade como algo ruim. Então, isso me trazia mais segurança. A gente, nas conversas que nós tínhamos, sempre a gente falava, eu expressava, né, compartilhava um pouco da minha insegurança, eu sempre recebia, fica tranquila, que isso é uma fase da sua vida que também é importante você viver. E quando você voltar de licença maternidade, o teu emprego vai estar aqui aguardando você. Então, isso é algo que me trouxe muita segurança, porque a gente fica, de fato, um pouco insegura nessa fase. Hoje melhorou muito, mas antigamente as mulheres elas acabavam não sendo tão valorizadas porque as empresas entendiam que porque a mulher tem uma criança, precisa dedicar tempo, não consegue focar no trabalho, é algo ruim. E hoje eu vejo que cada vez mais as empresas têm valorizado as mulheres que são mães, exatamente por conta do senso de responsabilidade e do quanto nós conseguimos nos descobrir como multitarefas, né? As mulheres em si, elas já têm essa habilidade e a maternidade aflora muito mais isso. Então, eu costumo dizer que depois que eu virei mãe, o meu comprometimento com o trabalho aumentou. Não só pela nossa filha, mas também pelo o que eu quero mostrar para ela quando ela crescer, para que ela veja que ela tenha a mim como referência, né? Então, e toda essa questão de eu me dedicar ao trabalho, de eu ser uma pessoa melhor, tem relação hoje a minha filha. Então, eu quero poder ser um exemplo para ela. Então, hoje no meu trabalho, eu trabalho com muito mais garra, muito mais dedicação, tentando ter muito equilíbrio, obviamente, e também agradeço muito a Deus por hoje eu fazer parte de uma empresa que incentiva muito esse equilíbrio, né? Então, para mim, foi algo assim grandioso. E durante a minha licença maternidade, eu recebi um presente muito gigante, que foi poder trabalhar de forma híbrida. Desde que eu era estagiária lá na empresa, nós já tínhamos um home office por semana. Depois de uns 2 anos que eu estava trabalhando, aumentaram para 2 e a gente já não tinha mais mesa fixa, tinha armários. Então, é uma empresa que sempre se preocupou com essa questão da gente perder menos tempo em trânsito, para a gente poder estar um pouco mais perto da nossa família, valorizar o que não tem preço. Porque quando você está feliz, você trabalha muito mais feliz. E veio a fase de pandemia e nós ficamos 100% em home office, engravidei nesse período e durante a minha licença maternidade a empresa mudou o contrato para híbrido e isso foi maravilhoso porque eu consigo estar muito perto da minha filha, participar da rotina dela e consigo trabalhar muito, me dedicar muito também e tá muito feliz, né? Porque eu consigo ali equilibrar os pratinhos. De fato, amor, é muito legal isso tudo. E é verdade, né? Porque aqui no podcast, você sabe muito bem disso, e quem nos assiste também, que nós temos tentado não dar voz, e sim ampliar a voz das mulheres, mostrando os desafios que as mulheres têm no ambiente de trabalho, mas também as suas habilidades, seus conhecimentos e tudo aquilo que precisa ser enaltecido para que as companhias consigam ter ainda mais sucesso por meio de profissionais de alta qualidade.
E aqui, entrevistando várias mulheres, eu já ouvi histórias de gente que foi demitida assim que voltou da licença maternidade, pessoas que sofreram por não avançar na carreira, por não ter tido desafios ou implicações impostas por chefes, por empresas que não estavam preparados para ter ali profissionais, mães, né, que tiveram o desejo de exercer a maternidade. E você foi abençoada por estar numa empresa que tantas outras mulheres também são abençoadas, e eu vivi isso claramente, né? O quão importante é ter uma empresa parceira, apoiadora, que cuide dela de fato pelo bem-estar do colaborador. Não só no aspecto home office, porque isso ainda é um tema bastante controverso. Tem empresas que entendem que precisa estar presencial, outras não. A gente tem que respeitar ali quem investe, mas de fato a gente vê os benefícios para você, por exemplo, que é mãe, e que pode levar a Cacá para a escola e pode, depois do trabalho, buscar a Cacá na escola e, eventualmente, ter ali a liberdade de, por ter um trabalho mais flexível, ter a sua entrega, mas também, poxa, eu preciso levar minha filha no médico, entendeu? Então, isso tudo a empresa entende, acompanha e valoriza toda a sua entrega, toda a sua paixão e amor pela empresa e a qualidade daquilo que você faz. Né? E um ponto que eu gosto muito, que eu falo bastante para você e falo para outras pessoas constantemente, o fato da empresa te dar a segurança de exercer a maternidade, e quando você voltar você vai ter o seu emprego lá e a gente vai encontrar como você vai desenvolver seu trabalho, ou o mesmo trabalho ou um outro trabalho, porque muitas vezes a mulher desenvolve tantas habilidades ao se tornar mãe. As mulheres já têm mais habilidades do que o homem, na minha opinião. Quando se tornam mãe, então, nossa, elas desenvolvem muitas outras habilidades de cuidado, de carinho, de atenção, de detalhes. São percepções que geralmente os homens não têm. Então, essa diversidade entre homem e mulher, mãe, pai, não mãe, tudo isso junto de uma empresa, essa pluralidade proporciona, possibilita ter sucesso nas suas entregas. Né? Então a sua empresa ela traz essa segurança, né? Olha, vai lá, exerce sua maternidade, vou te dar o cuidado necessário, quando você voltar eu vou estar aqui e você vem junto. Então, depois disso, você foi exposta a muitos outros desafios que têm sido super importantes para o seu desenvolvimento profissional, né? E eu imagino que a empresa ganha tanto quanto você ganha crescendo, né? Sim, de fato. Toda essa insegurança que eu tinha assim que eu descobri a gestação, ela foi minimizada pelas líderes que eu tinha na época. Hoje, é lógico que existem as políticas das empresas, mas também existem líderes que agarram essas políticas, né? Porque é mais do que só uma política no papel. Os líderes devem agarrar essa política para replicar isso para os seus colaboradores, né? E eu, por muita sorte, tinha líderes na época que apoiavam muito isso. E mesmo assim, quando eu voltei de licença maternidade, eu falei, ótimo, o mais importante é ter o meu emprego aqui garantido, né? E eu fui surpreendida pela minha chefe na época, que assim que eu voltei de licença maternidade, no dia seguinte ela falou, Dani, você vai começar a trabalhar com o México. Como assim? Né? Algo que eu via que a empresa possibilitava, mas na época eu nem estudava espanhol, né? Então eu falava, mas como assim? Eu vou trabalhar com o México? Eu acredito que aqui essa vaga se encaixa com você, e você é desenrolado, e você vai fazer acontecer. E quando eu recebi aquele convite, eu aceitei, obviamente, de imediato, mas depois me veio uma reflexão. Eu falei, nossa, eu estava insegura com esse meu retorno, o que eu faria? Será que a empresa vai me dispensar? Porque a empresa, querendo ou não, ela ficou 7 meses sem o meu trabalho e, obviamente, que a empresa não parou. E ainda a empresa, posso dizer assim, me deu uma nova oportunidade de exercer uma atividade com uma equipe de um outro país, né? Ainda assim, reconhecendo as minhas limitações, na época eu não falava espanhol e confiando
no meu potencial. Então, isso que foi muito legal, que foi algo que eu realmente não esperava e recebi aí essa carta de crédito, posso dizer assim, né, da minha chefe na época, que confiou muito no meu potencial e me convidou para trabalhar com o México. Trabalhei com o México assim que eu voltei de licença maternidade, acredito que uns 3, 4 meses, e hoje eu já faço atendimento para toda a América Latina. Então, o que eu tinha de insegurança, hoje eu acho que foi um presente muito grande, porque eu voltei e ainda voltei com novos desafios e trabalhando com a América Latina, que era algo que na época que eu era criança, que eu só queria trabalhar naquela empresa, eu não imaginava o mundo que aquela empresa poderia abrir para mim. Legal, e hoje é muito lindo ver você desempenhando o seu papel. Eu fico pouco em casa, né, durante a semana, eu tô mais no dia a dia do trabalho lá, fisicamente, né, visitando clientes, então eu não vejo tanto, mas quando eu estou em casa, quando eu estou próximo e vejo você trabalhando, é uma coisa muito legal, porque primeiro que é uma dinâmica diferente você trabalhar com outros países, porque tem fuso horário diferente, tem culturas diferentes, formas de se comunicar que são totalmente diferentes, né? Por mais que sejamos todos latinos e temos uma semelhança muito grande no jeito de tratar as coisas, tem situações e comportamentos específicos do brasileiro que não são feitos igual no Chile, no México, enfim, em outros países aqui da América Latina. E você, de maneira muito rápida, assumindo esse desafio que te concederam por confiar no seu trabalho, nas suas entregas, você aprendeu o espanhol, o idioma, de uma maneira muito rápida, você é muito talentosa nisso, me surpreende muito, parabéns por isso, meu amor. E você se adaptou às realidades de cada país, ao horário das pessoas, às demandas das pessoas, ao estilo das pessoas, à maneira que cada cultura dialoga para um determinado tema. Então isso é muito legal, né? Pensar que um dia você passou na frente dessa empresa e sonhou em trabalhar nela, e hoje você liderar atividades junto a equipes da América Latina inteira, nossa, que conquista bacana, né? É isso que possibilita o trabalho árduo, a conquista, a seriedade, e também uma empresa que se preza em cuidar do colaborador, em dar oportunidades, em engajar ele para cada vez mais crescer, né? Sim, de fato. Para mim, foi um desafio grandioso trabalhar com a América Latina, por mais que nós tenhamos essa semelhança, né, algumas semelhanças, a gente tem algumas diferenças culturais. Então, para mim foi bem bacana conseguir ter acesso a essa diversidade, né? Por mais que o espanhol é uma língua parecida, mas a gente tem diferença de sotaque, então, de rapidez na hora de falar, então me adaptar a tudo isso foi um desafio muito grande. Então, a questão cultural também das pessoas, a forma de lidar, eu costumava falar, quando eu comecei a trabalhar não só com o México também foi o primeiro momento que eu tive essa sensação, mas quando eu comecei a me envolver com as outras áreas da América Latina, eu falava assim, é como se eu tivesse mudado de empresa, porque eu trabalhei durante muitos anos aqui no Brasil, me relacionando com as pessoas aqui do Brasil, tinha mudado de área, então quando eu trabalhava na área de contas a receber, eu tinha relacionamento com alguns clientes internos mais vinculados à minha atividade da época. Depois que eu mudei para a área comercial, eu passei a ter outros clientes internos que eu me relacionava, mas eu estava ali no Brasil, posso dizer, já conhecia praticamente todo mundo da empresa, conhecia várias áreas, então eu estava num ambiente seguro. E aí, quando eu recebi esse convite para trabalhar com outro país, era como se eu tivesse mudado de empresa, porque eram pessoas que eu não conhecia, eu não sabia falar a língua de novo, e eu precisava ter todo esse trabalho de convencimento daquelas pessoas que eu ia começar a trabalhar. Então, é como se eu tivesse mudado de fato de empresa. Estava dentro da mesma empresa, mas tive aí todo esse desafio de me conectar com essas pessoas, de conquistar a confiança dessas pessoas, para que elas pudessem confiar no meu trabalho e que eu pudesse me tornar uma referência para aquilo que eu exercia, que eu ia exercer, né? Então, isso foi um desafio para mim muito
grande, mas também foi muito legal. Eu cresci muito e isso agregou muito para mim na minha carreira. Ah, muito legal, Mo. Um ponto importante que você falou em toda essa jornada é o fato do networking, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o networking ele é importante só de maneira externa para se relacionar com pessoas de outras empresas, para conseguir um emprego, para conseguir um negócio, mas não. O networking interno, que é o relacionamento com seus colegas de trabalho, seus pares, seus líderes, seus liderados, isso tudo é fundamental para você ter um trabalho de alta qualidade e que ele seja feito de maneira mais suave, mais transparente, com mais performance. Como que você enxerga a importância do networking durante essa sua trajetória para todos as conquistas que você foi tendo? Eu considero indispensável. A gente ter bons relacionamentos, eles impactam no nosso dia a dia, principalmente dentro do trabalho. A gente hoje não tão fisicamente, né, mas a gente está ali 10 horas do nosso dia dedicado a exercer algumas atividades. E quanto melhor a gente lidar com as pessoas, a gente lida com as pessoas, a gente se relaciona com as pessoas, mais fluido se torna o trabalho, mais leve se torna, porque aí você acaba criando conexões com as pessoas, né? Então, eu vejo o networking interno muito valoroso, porque você faz com que o seu dia a dia seja mais tranquilo, porque você consegue desenvolver parceiros, né? Estamos ali todos trabalhando juntos com um objetivo principal, né? Que a empresa tem, e você consegue desenvolver parceiros, aliados, para que juntos vocês consigam atingir as suas metas. Então, para mim, é algo indispensável a gente cultivar essas amizades dentro do nosso trabalho e os bons relacionamentos. Legal. E várias líderes que você teve, tanto homens quanto mulheres, impulsionaram, ajudaram, contribuíram e contribuem também, não só com a sua carreira, mas de outras pessoas. É visível isso, né? Nem toda empresa a gente tem esse engajamento de um ajudar o outro. Claro que a cultura das empresas como um todo tem se alterado, né? Tem se tornado um ambiente muito colaborativo, porque já foi identificado que esse ambiente colaborativo traz mais sucesso, traz mais ganhos, mais performance, mais lucratividade. Mas você fala constantemente de pessoas que ajudaram mesmo, deram a mão para que você pudesse dar um avanço e seguir adiante. Essas pessoas precisam ser sempre valorizadas e mantidas perto, né, amor? Sim, sem dúvidas. Durante a minha carreira, na verdade, eu tive vários líderes, mas hoje, atualmente, eu tenho um líder homem, mas durante todo minha jornada inicial foram mulheres, as minhas líderes, e isso sempre me inspirou muito, porque a gente vê historicamente, né, que antigamente os homens eles eram mais colocados na liderança, e hoje eu vejo cada vez mais mulheres na liderança, e isso torna essa sinergia mais harmônica, porque mulher gosta de fazer conexão, mulher gosta de conversar, mulher gosta de criar laços, e isso é muito benéfico também para a empresa, né? Então, eu vejo que é muito interessante hoje o quanto algumas empresas têm valorizado colocar mulheres na liderança e ver os benefícios que isso pode trazer para o clima organizacional de uma forma geral. Não que os homens não consigam fazer isso, muito pelo contrário, fazem tão bem, até mesmo por isso que eles foram mantidos na liderança durante tanto tempo, mas hoje, como você mesmo disse, por ampliar a voz das mulheres, hoje é possível ver que as mulheres também conseguem exercer as atividades com o mesmo nível de qualidade. É isso aí, show de bola. Essa visão é que precisa ser vista por mais líderes, mais empresários. A possibilidade precisa ser dada, né? As chances precisam ser dadas de maneira iguais. O homem e a mulher é capaz de estar em qualquer função, de executar qualquer função, desde que queira, que esteja disposta, obviamente, mas
tem quebrado muito esse aspecto de não permitir que as mulheres cresçam, continuem, né? A gente tem visto vários trabalhos muito fortes de grandes empresas e a sua é uma dessas que claramente trabalha de maneira harmoniosa para que o desenvolvimento de homens e mulheres aconteça de maneira natural, né? Sim. Então isso é muito legal. Mo, no meio do caminho aí você conheceu um homem lindo, maravilhoso, e eu vim de gravata porque eu uso de vez em quando gravata, usava mais, hoje eu uso menos, mas era seu sonho se casar com um homem de terno e gravata, né? Um homem que usasse terno e gravata, né? E aí você me conheceu e eu usava terno e gravata. Então hoje, em sua homenagem, embora eu não tenha usado tanto, hoje eu vim de terno e gravata aqui. Boa. E aí a gente se conheceu, namoramos, noivamos, casamos. E hoje a gente tem uma vida maravilhosa juntos. E a gente tem propósitos juntos. Um dos nossos propósitos, muito claro, é que a família ela vem em primeiro lugar, né? E a importância do nosso casamento, ela é a base de tudo que a gente segue na nossa vida, né? Durante essa jornada, como que você vê, como você enxerga o casamento, a importância do casamento? Porque às vezes muitas pessoas que nos acompanham não enxerga por detrás tudo o que acontece. Então, assim, você é uma mulher que tem os desafios de mulher, é batalhadora, tem conquistado tudo que você deseja, tem tido muitas lutas, né? Não é só o mar de rosas. São muitas noites sem dormir, são preocupações, são planejamentos, são sonhos, são desejos, são angústias. Mas no final do dia você tem uma família dentro de casa, uma filha maravilhosa, um marido. Então como que é essa relação para você, a importância do casamento para você? Conta um pouquinho sobre esse tema agora mais pessoal, saindo um pouco do lado profissional. A minha família é a minha base, né? Desde sempre, desde antes de me casar, eu sempre enxerguei a família como uma base, e hoje, tendo a minha família, é o meu porto seguro. Então, para mim, o nosso relacionamento, a nossa vida é algo que, para mim, é a prioridade. Como tudo na vida, eu sempre programei, sempre sonhei muitas coisas, e você também foi um sonho. De fato, desde adolescente eu falava para minha mãe que eu queria casar com um homem que usasse terno e gravata, que eu achava isso muito bonito, e Deus me abençoou, me presenteou com você, e como eu digo, Deus é um Deus de detalhe, e até nisso Deus se atentou a conceder. E a minha família é o que eu tenho de mais importante, de mais precioso na minha vida. Eu vejo que é muito importante a gente ter a nossa vida, a nossa carreira, a gente ter os nossos sonhos, mas a gente precisa saber aonde que está o nosso porto seguro, né? E hoje eu sei que dentro da nossa casa, do nosso lar, eu encontro o meu porto seguro, que é você, que é a nossa filha, e eu gosto muito de cuidar da nossa família. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do quanto eu cresci, do quanto eu me desenvolvi, de tudo que eu desempenho, mas algo que para mim é muito mais gratificante é todo o trabalho que eu tenho dentro da minha casa. Eu amo cuidar da nossa filha, eu acho que é o que eu faço com mais brilho nos olhos, é poder dedicar tempo. Eu sou muito feliz por hoje trabalhar numa empresa que me concede esse benefício de eu poder estar mais perto dentro de casa, para poder cuidar, estar mais perto da nossa filha, acompanhar o crescimento dela, poder estar mais perto de você, poder ter um pouco mais de tempo para cuidar das nossas coisas, né? Às vezes acaba ali o horário de trabalho, não preciso pegar carro, não preciso pegar trânsito, consigo desligar o computador e já ali preparar uma comidinha pra gente, não que eu faça isso todos os dias, né? Mas é algo que eu amo muito. Cuidar da minha família, para mim, é o meu primeiro propósito. A nossa casa, nossa filha, o nosso relacionamento é o primeiro propósito da minha vida. Legal, amém. Que continue assim até o finalzinho dos nossos dias. Amém. E para sustentar tudo isso tem a nossa fé, né? E é uma fé em Deus que, no seu caso, foi desenvolvida desde pequenininha, exposta através da sua mãe, através da sua avó. Conta um pouquinho sobre a importância da fé na sua vida.
Deus é tudo na minha vida. A fé é algo que nos dá força e esperança. Faz com que a gente acredite no que a gente ainda não vê. Toda essa história, tudo que a gente falou aqui, isso foi construído em fé. Quando eu sonhei trabalhar em uma empresa, que eu simplesmente passava na frente, eu que era ali uma garotinha que não fazia ideia do que o futuro me reservava, ali já foi o meu primeiro passo de fé. Quando eu sonhei ter um marido maravilhoso, quando eu sonhei viver uma família, um lar harmonioso, isso já foi um passo de fé. A gente desejar e acreditar que aquilo vai acontecer, que aquilo pode acontecer e que Deus, acima de tudo, pode proporcionar isso para gente. Então, para mim, a fé, como a própria palavra diz, pode sim mover montanhas, e quando a gente acredita e a gente confia e deposita as nossas expectativas em Deus, tudo é possível, porque Deus, ele trabalha no nosso coração de uma forma que a gente passe a sonhar os sonhos de Deus. E uma vez que a gente sonha os sonhos de Deus, a gente consegue ter essas realizações. Então, hoje eu vejo que tudo que eu sonhei, tudo que eu construí, eu sei que foram os sonhos de Deus primeiro para minha vida. O meu trabalho, o meu casamento, você, nossa família, nossa filha, que o meu sonho era ser mãe de menina. E antes do sonho estar no meu coração, o sonho já estava no coração de Deus. E a fé que alinhou tudo isso, né? A fé que hoje pôde proporcionar que eu tivesse esse sonho e através da fé nesse sonho eu tivesse a realização. Boa, amor. De fato, a fé move montanhas. E uma das montanhas que a fé moveu foi, por exemplo, eu conseguir convencer você a me permitir fazer o podcast. Porque, embora seja uma espécie de hobby para mim, porque eu falo muito e conheço gente, gosto de conversar e aprender ouvindo, e, enfim, e contar histórias, a gente dedica muito tempo, muita energia, né? Como foi pra você quando eu falei, pô, deixa eu criar aqui o podcast, qual a sua opinião, o que que você acha? A gente vai ter que colocar isso, isso e isso na mesa, vamos ter que disponibilizar um pouco de tempo. Como foi pra você receber essa mensagem e me apoiar? No começo eu fiquei pensando, nossa, ele já vem causar inventando mais alguma coisa, né? Você realmente é uma pessoa muito dinâmica e você gosta de estar em contato com as pessoas, você gosta de conversar. Toda vez que a gente sai, que a gente viaja, você sempre está ali criando conexões. Isso é algo que eu admiro muito em você. E quando você falou do podcast, eu quis te apoiar, como em tudo. Né, eu sempre procuro te apoiar em todos os seus sonhos, em todos os seus desejos, e eu via que isso seria algo que te traria realização. E como a gente busca, dentro do nosso relacionamento, cuidar um do outro, te apoiar nisso, eu sabia que era algo que ia te trazer felicidade. Então, por mais que eu sabia que naquele momento, né, foi muito perto, nossa filha ainda era pequena e que eu teria um pouco da sua ausência, mas eu sabia que isso ia te trazer uma satisfação. E o fato de você estar feliz e de você estar satisfeito com algo me trazia satisfação também. Então, foi algo que foi tranquilo para mim. A gente já recebeu alguns questionamentos de pessoas que falavam, pô, mas seu marido vai lá fazer o podcast? E para mim isso é ótimo, porque não é um problema, porque eu vejo o quanto de brilho nos olhos você tem e o quanto você impacta pessoas através disso que você faz, e o quanto você me impacta, o quanto você impacta a nossa filha, e isso é algo que, assim, a gente está fazendo hoje, como você mesmo diz, por um hobby, mas isso vai se perpetuar. Né? Então aqui você tem criado o seu legado, não só através do podcast, mas através da nossa casa, da nossa família, de tudo que a gente tem construído juntos. Então o podcast para mim foi algo que eu vi como
mais uma realização para você que passou a se tornar uma realização para mim. Por isso que eu te apoio tanto e eu acredito muito em tudo que você faz. Boa, obrigado, Mo. E obrigado por você ter aceitado vir aqui agora no início de 2025, depois de tanto tempo, fazer parte dessa realização de maneira prática, né? Porque desde o primeiro dia você me apoiou, foi me ajudando, me dando ideias, insights, dando todo o suporte, mas não queria vir. Agora que você está aqui, contou sua história linda, que inspira muita gente, me inspira, me traz coragem, me traz vontade, apetite. Acho que se fosse para resumir uma palavra, o que eu sinto por você é admiração. Eu sou muito grato a Deus por ter você como minha esposa, como parte integrante de mim, da minha vida e de tudo que você vive, conquista, trabalha e faz. Eu tenho uma admiração contínua por você. E até pegando esse gancho de tudo isso que você falou, da palavra que você usou, que é perpetuar, né, que é uma das coisas que a gente traz aqui, é perpetuar esse conhecimento, perpetuar as histórias. Um dia vai impactar alguém que a gente nem sabe onde nem sabe onde ela está. Mas para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você perpetuasse uma mensagem final de esperança e de sugestão para as pessoas que querem realizar seus sonhos na vida. O que você recomenda para essas pessoas para que perpetue uma mensagem linda de realização de sonho futuro? Eu diria que Deus é um Deus de detalhe. Então, se você tem um sonho e você acredita nesse sonho, você pode entregar nas mãos de Deus, que Deus vai realizar. Amém. Deus te abençoe, que você e os seus projetos sejam bem-sucedidos, que você continue crescendo na sua empresa, no seu trabalho, com as pessoas que você se relaciona, seja no Brasil, na América Latina, no mundo, onde quer que esteja, que você continue com esse brilho nos olhos, com essa paixão, com essa qualidade que você tem, com esse carinho em tudo que você faz. Obrigado por ser uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma verdadeira mulher virtuosa. Deus te abençoe. Obrigado, viu, meu amor? Muito obrigada a você pelo convite. Conseguiu me convencer, estou aqui. E obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou em mais um bate-papo. Hoje um bate-papo muito especial com a mulher mais importante da minha vida. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.